aí, você ainda tem medo de Exu? Então vem comigo para a gente acabar com essa história hoje. Opa! Nossa, ele acabou de dar uma gargalhada linda. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes novamente ao meu canal. E além de acabar com o medo de Exu, esse canal também é para a gente descolonizar o nosso pensamento. Ou seja, para a gente desconstruir, desaprender muitos valores, ideias, conceitos que foram se naturalizando desde a colonização, mas que na verdade serve mesmo para domesticar a nossa sociedade, para subjugar determinados grupos, enfim. E se você é uma pessoa que está aberta a romper com determinados conceitos, então você está no canal certo. Aproveitem e se inscrevam no canal, tragam mais gente para a gente aumentar esse nosso exército descolonizador, tá bem? Então, no vídeo passado, nós vimos como as encruzilhadas estão entre nós desde os gregos e romanos. E vimos também que para os africanos, a Luvaiá, uma divindade banto, vive na encruzilhada, assim também como Legba para os Fões e Exu para os Yorubás, que é o dono das encruzilhadas. E eu, como brasileira, que vivo num país de maioria negra, que vivo toda a riqueza dessa cultura entre nós, não poderia deixar de falar sobre a filosofia africana, especialmente no que se refere à mitologia dos iorubás, fortemente presente tanto através do candomblé quanto através do sincretismo da Umbanda. Até por causa também do nosso já antigo racismo religioso. Então é importante que a gente conheça para romper com certos preconceitos que a gente foi recebendo desde muitos séculos e acabar com esses medos infundados. Eu vou deixar o link do vídeo passado aqui na descrição. E eu também quero lembrar que todas as referências bibliográficas que eu uso para fazer os vídeos, eu sempre deixo na descrição também, ok? Bem, a marafunda do colonialismo, e eu estou deixando aqui o significado de marafunda, desde sempre estabeleceu uma correspondência direta entre Exu e o diabo. Pois bem, é importante a gente saber que não existe esta figura na mitologia iorubá. E não é difícil a gente entender por que é impossível que exista uma figura tal qual o demônio nessa mitologia. Simplesmente porque a forma de pensar da filosofia africana é uma forma de pensar totalmente diferente da filosofia ocidental, da filosofia europeia. Ou seja, enquanto o eurocentrismo pensa a partir de oposições, onde você tem o certo versus o errado, o bem versus o mal, para a filosofia africana, entre o bem e o mal, existe uma gama de possibilidades, onde muitas vezes o que a gente pensa que é o mal, mais adiante a gente vai perceber que não, que foi bom para a gente. E, por outro lado, aquilo que parece ser bom para uma pessoa, talvez não vá ser tão bom assim no final. E a mesma coisa acontece em relação às divindades africanas. De modo que é impossível que exista uma figura que encarne totalmente o bem, como é o caso do Deus católico, e outra oposta a esta que encarne totalmente o mal, como é o caso da figura do diabo da religião católica. E, inclusive, essa oposição vai cair numa contradição muito grande, porque Deus só existe em contraponto com o diabo e vice-versa, de modo que um precisa do outro para existir. Dá para entender? O fato é que, ao impor a sua religião, o colonizador vai imediatamente traduzir Exu a partir da sua própria perspectiva, da sua própria forma de pensar. Talvez até por ter percebido o poder e a importância que essa divindade possuía entre os africanos. E assim os europeus vão imediatamente demonizá-lo. E por sua vez, essa correspondência entre
um ser deformado, monstruoso, com uma divindade tão importante, tão cara à mitologia iorubá, representou também uma violência simbólica, porque foi uma tentativa de apagar Exu como ele realmente é, de destruir toda a potência que ele representa. E ao destruir essa potência, os colonizadores estavam também destruindo a potência dos próprios negros escravizados. Ou seja, é o que a gente pode chamar de morte simbólica. Ao reprimir, ao apagar a mitologia iorubá, os colonizadores estavam também apagando, reprimindo toda a potência do próprio povo africano que aqui chegou para ser escravizado. Mas afinal, quem é Exu? Para falar sobre Exu, eu vou contar o Itã para vocês, que é como se chamam as narrativas da mitologia iorubá. Só que antes eu vou pedir para vocês que chegaram até aqui, se estiverem gostando do vídeo, não deixem de dar seu like. Não se esqueçam disso, é importante para o nosso canal, tá bem? Então vamos lá. Esse Itã conta como Exu ganhou o poder das encruzilhadas. Exu não tinha nada. Exu não tinha fazenda, Exu não tinha os rios, Exu não tinha profissão, Exu não tinha missão. Exu andava vagabundeando pelo caminho, até que ele começou a visitar Oxalá. E ele ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía vendo o velho fabricando os seres humanos. Muitos passavam pela casa de Oxalá, entravam, deixavam suas oferendas, observavam a obra de Oxalá, mas não aprendiam nada. Ficavam 4, 8 dias e iam embora. Mas Exu não. Exu ficou durante 16 anos na casa de Oxalá. No caso desses 16 anos, é como se Exu tivesse ficado incontáveis anos observando Oxalá. Porque sim, era isso que ele fazia. Ele não falava nada. Ele só observava e aprendia. E foi assim que Exu aprendeu como Oxalá fabricava os pés, as mãos, a boca, o nariz, o pênis dos homens. E como ele também fabricava os pés, as mãos, a boca e a vagina das mulheres. Então um dia Oxalá pediu que Exu fosse se postar na encruzilhada por onde os visitantes passavam para visitá-lo. E pediu Exu que não deixasse passar quem não trouxesse oferendas para ele. Oxalá estava muito ocupado. Cada vez tinha mais e mais homens e mulheres para ele fabricar. Ele não tinha tempo para ficar recebendo tantas pessoas. Até que, pelo excelente trabalho de Exu, Oxalá resolveu recompensá-lo e determinou que quem viesse visitá-lo teria também de trazer oferendas para Exu. E quem estivesse voltando da casa de Oxalá também teria de pagar alguma coisa a Exu. E Exu mantinha-se sempre a postos na encruzilhada, tomando conta da casa de Oxalá. E armado de um ogó, uma espécie de porrete, Exu castigava quem tentasse driblar as determinações de Oxalá. E aí a gente também já pode perceber uma das características dessa divindade, de Exu, que é a disciplina. De modo que quando ele tem que premiar, ele vai fazer isso. Mas se for preciso castigar, ele também não vai hesitar em fazê-lo. Esse soldado de Oxalá trabalhava muito e acabou fazendo da encruzilhada a sua morada. Foi assim que ele ganhou uma rendosa profissão, uma casa, um lugar, e ficou rico e poderoso. E daquele dia em diante, ninguém poderia passar por uma encruzilhada sem deixar alguma coisa para Exu. O fato é que foi observando Oxalá que Exu aprendeu tudo sobre nós. Que Exu nos conhece até mais do que nós mesmos. Que é impossível enganar Exu. A gente pode se enganar, mas ninguém engana Exu. E esse profundo conhecimento sobre os seres humanos
transformou Exu num excelente tradutor. É ele que estabelece a tradução entre o mundo terreno, o mundo material e o mundo espiritual, como um grande conhecedor desses dois mundos. Exu é tradutor, é linguista, ele conhece todas as línguas. Por isso ele é considerado o mensageiro. E ao contrário do colonizador europeu, que traduziu a partir de si mesmo, Exu vai traduzir o além a partir da nossa capacidade de entendimento. Assim como ele também sabe traduzir perfeitamente as nossas demandas para o mundo da espiritualidade. E é por isso que Exu é uma divindade tão importante. Quem não gostaria de uma divindade que levasse para o além as suas demandas na medida certa daquilo que a gente precisa? A verdade é que apesar de todo o genocídio da escravidão, tanto físico quanto simbólico, apesar de todas as estratégias de dominação do colonizador, a colonização foi, é e será um projeto falido. Afinal, Exu e o panteão Yorubá continua vivo entre nós, mais do que nunca. E as encruzilhadas continuam vivas. Cada vez que a gente passa por uma encruzilhada e encontra um ebó, encontra uma oferenda, ela já não é mais espaço profano. Ela se transformou, a partir daquele momento, num espaço sagrado. E quem passa por esses espaços sabe muito bem do que eu estou falando. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui seus comentários, suas opiniões. E se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. E até o nosso próximo encontro.